Olá pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Quintas da TI. Hoje começando aí em um horário novo, o horário das 22 horas. Conforme nós fizemos a enquete no Facebook, lá na nossa página do Quintas da TI no Facebook, prevaleceu aí o horário das 22 horas. Então a gente vai seguir com esse horário, ok? E hoje o convidado é o MTAC e especialista Tiago Lunardi. É um grande amigo da comunidade e é ele quem vai fazer a apresentação hoje. Seja bem-vindo, Tiago. É com você. Obrigado. Obrigado, Thiago. Eu que agradeço a oportunidade de estar abrindo um espaço aí no seu canal, tão bem prestigiado, cara. Obrigado mesmo. E boa noite, pessoal. Queria agradecer todos vocês de estarem aqui agora. Eu sei que não é fácil, principalmente numa quinta-feira, já indo para o fim da semana, ter que esticar um pouquinho mais, ficar acordado até 22 horas aí. A gente vai esticar aí, prometo não passar das 23, tá? Vou tentar tomar mais cuidado, mas obrigado mesmo. Eu sei como é que é a gente fazer esse esforcinho, só para a gente poder aprender um pouco mais, para a gente poder compartilhar um pouco mais de ideias e colaborar. Tá legal? Eu entrei em contato com o Thiago pedindo esse espaço, que eu queria falar um pouquinho de vocês sobre esses novos serviços, novas ferramentas que o Azure anunciou no mês passado, que faz parte do Azure App Service. Aqui é um espaço, a maioria das pessoas que frequentam aqui são pessoas de IT Pro, então eu prometo não ir muito a fundo em código, afinal de contas, como minha ênfase é desenvolvimento de software, eu conversei com ele e eu tive alguns cuidados para não aprofundar muito nisso e para também tornar esse trecho, esse evento, né, esse webcast bem interativo e bem bacana. O projeto que eu vou apresentar aqui vai ser um case. Eu vou utilizar dois serviços que foram anunciados junto com o Azure App Service, que vai ser o API Apps e também o Logic Apps. Tá? E com esses dois, você consegue ter um nível de recurso, um enriquecimento, uma possibilidade, pela ferramenta que eles são, de você conseguir estender, de você conseguir enriquecer sistemas legado. E quando eu falo legado, eu falo daquele sistema que quando você chegou na empresa, ele já estava lá, e o cara que fez aquele sistema não está mais lá. Entende? Aquele sistema que você nem tem o código-fonte dele mais, tudo. E, cara, eu tenho um exemplo bem legal, que eu vou tocar ele aqui, que vai ser enriquecendo. Então, imagina vocês pegarem um sistema desse, antigo, sem acesso a nada, e de repente vira sua gente e fala, cara, eu preciso enriquecer, estender ele, eu quero que esse sistema feito ali, não sendo demérito, né, mas, cara, o cara fez em ASP clássico, ASP 3.0, tá conectando lá uma base Oracle, utilizando DLL com VB6, e, cara, só que é o seguinte, cara, eu preciso que isso aqui conecte com o SAP. E, caraca, né, e não só com SAP, eu preciso também que ele abra ticket dentro do SharePoint e, deixa eu ver, eu preciso também que ele dispare e-mails e outra coisa. Na hora que ele concluir tudo o que ele tem que fazer, ele tem que enviar um SMS ainda. Cara, eu vou te dizer, é muito fácil, muito legal, muito amigável fazer isso utilizando o Azure App Service. Então, esse vai ser um case que eu vou passar de pegar um sistema legado e a gente vai estender esse cara numa facilidade realmente impressionante. Vai ser muito legal. Deixa eu ver aqui. Lembrar como é que troca o slide. Bom, eu acho que eu tinha que ter falado tudo isso nesse slide. Tá, então é isso daí. Eu vou falar sobre enriquecimento de sistemas legados utilizando esses dois serviços do Azure, o App API, para a gente poder estender a aplicação e conseguir abrir uma porta para ele, para a gente conversar. E depois a gente vai usar o Logic App para a gente criar fluxos, onde esses fluxos vão consumir outras ferramentas, outros componentes terceiros, e através de vários conectores. Tá legal? A agenda que eu vou seguir, vou demonstrar um pouco da necessidade que existia, né, antes de ser apresentado os App Services. Eu vou falar um pouco sobre o que são o Azure App Services, tá? São 4 serviços.
que é o Web App, o Mobile App, API App e o Logic App. Eu vou dar foco no API App e Logic App hoje, porque os outros dois eles já existiam, já são bem familiarizados. A gente vai depois para a demo. No finalzinho, dando um tempinho, uns 10 minutos, eu quero conversar um pouquinho sobre o Windows IoT. Tá? Isso daí não estava no script quando eu falei para o Thiago, só que depois do último evento do Build, é um assunto que ficou realmente muito forte. Não só a retomada do Windows, né, que, cara, todas as notícias foram fantásticas, né, então a Microsoft levou muito a sério a retomada, né, do Windows com a versão Windows 10, mas também ficou muito claro, bom, desde que assumiu o Satya Nadella, né, que o próximo foco da Microsoft seria nuvem, né, ir para a cloud, só que no último build ficou claro que o próximo passo a gente está indo para internet das coisas. Pela energia que eles investiram no HoloLens, quanto na energia que eles estão investindo também em hardware open source. Então, eu queria depois pegar no finalzinho, trocar uma ideia rapidinho, até junto com o Thiago, até, a gente conversar um pouco, levantar algumas questões com vocês sobre a internet das coisas. Tá legal? Ô Thiago, você quer dar alguma orientação do pessoal como é que utiliza o pergunta e resposta ou todo mundo aí já familiarizado? Thiago, o pessoal já é velho, né? Já é velho aqui no Live Meet. Mas, pessoal, quando vocês quiserem fazer perguntas e respostas, ali em cima, do lado de voz e vídeo, é só clicar ali e fazer a pergunta que a gente consegue ver por aqui, ok? Beleza. Bora lá, Thiagão. Só seguindo aqui uma orientação aqui do Alberto Monteiro, tá? Nunca usem data table, tá? Quem for desenvolvedor, mas isso aí, depois quem ficar com alguma dúvida com isso, me procura depois, que é a conversa louca. Vamos lá. Eu estou no slide 4. Tá. Tendência em desenvolvimento de software. Tá? Hoje se fala muito em mobile first, cloud first. Hoje o seu aplicativo tem que carregar junto com você. Então, é onde entra esses cases que eu falei. Às vezes você tem um sistema legado, mas você precisa dessa informação com você onde você está. E para você criar essa onipresença, né, nada melhor do que usar uma infraestrutura em nuvem. Tá? Então, esse é um pensamento de... Não dá nem para a gente falar mais em tendência, mas isso já acontece já nos últimos anos. Tá? Que toda vez que a gente pensa em solução, sempre pensar em solução junto com quem tem a necessidade dessa informação. E o meio, hoje, que a gente está vendo, são dispositivos móveis e nuvem. Então, esse pensamento já é fixo, fixo não, porque isso não é legal, mas esse pensamento já é certo, que é essa direção que a gente está seguindo. E quando a gente fala de criar uma solução nova, a gente sempre tem que estar em mente passar por esse caminho. Então, sempre imaginar disponibilizar informações de forma móvel e o meio tem sido infraestrutura em nuvem com a Microsoft no Azure. E toda hora eu estou dando um page down aqui. E essa necessidade surgiu quando você percebeu que empresas têm preocupação de como é que seus clientes, como é que seus parceiros, como que seus empregados, né, estão consumindo a mesma Big Data, a mesma base de dados, o mesmo centro de informação. E também elas se preocupam com como que essa conectividade está sendo feita. Qual é o meio que está acontecendo para que todos eles estejam consumindo essa mesma base de forma natural, de forma segura, de forma certa. Isso tem que acontecer e as empresas têm se preocupado em gerar soluções que garantam essa comunicação numa base unificada. Desenvolvedores têm que se preocupar por onde que são as aplicações que estão passando, se são por dispositivos móveis, se são por websites, se são sistemas on-premises ou são soluções em cloud, ou mesmo se tiver algum dispositivo de entretenimento. Lembrando que a preocupação é sempre o meio, tá? O fato de você criar um meio de disponibilizar a sua solução para todos esses ambientes, atingindo todo esse público.
Tem e a necessidade de ter escalabilidade. Então, a gente tem o serviço hospedado que a gente constrói, né, lá, coloca em nuvem, hospeda ele, põe alguma disponibilidade nele. E existe duas formas da gente escalar o serviço. Uma delas é a gente fazer escalando horizontalmente, quando você aumenta o seu poder de entrega. Aqui eu não estou falando de processamento. Eu já percebi que isso existe algumas dúvidas quando a gente fala de escalabilidade. Quando a gente escala horizontalmente, a gente aumenta o poder de entrega. Tenta imaginar que você tem um website em HTML, por exemplo, com muitos acessos. Então você não tem processamento, você só tem problema de entrega. Então você aumenta o seu poder de entrega quando você escala horizontalmente e você aumenta daí essa velocidade, essa disponibilidade de entrega. Quando você precisa aumentar seu poder de processamento, aí quando você escala ele na vertical, aumenta o processamento. E quando a gente trabalha com nuvens, quando você não precisa mais desses recursos, você recolhe você desaloca todos os recursos que está usando e volta a usar o mínimo possível, reduzindo custos. Isso aí é como que a Azure funciona e onde esses serviços que a Microsoft anunciou no mês passado estão suportados, estão alocados. O Azure Web Service, anunciado no mês passado, ele englobou 4 serviços, né? 2 deles já eram conhecidos, que veio do Websites e também do Mobile Services, agora eles se chamam Web Apps e Mobile Apps. Foi acrescentado alguns recursos neles também, eles foram modernizados, né? Uma vez eu comentei em uma outra roda, né, de conversa entre um pessoal da comunidade. Cara, o Azure, ele tá muito verde ainda, né? Mas verde assim, não no ponto de instável, mas verde no fato de ele estar amadurecendo. Ele é uma semente, tá germinando e, cara, tá muito legal acompanhar essa evolução dele. Então, isso daqui é um bom exemplo. Eles pegaram 2 serviços que já eram muito bacanas e conseguiram modernizar ele mais ainda. Isso aconteceu com vários serviços nos últimos anúncios, né? Inclusive até VMs dentro do Azure também sofreram, agora eles estão como se fosse uma versão 2.0, ou várias melhorias também nesse serviço de infraestrutura. E voltando ao Web Service, foram acrescentados mais 2 serviços. O API Apps, que eu interpreto como se fosse um spin-out, né? Ele é um serviço que ele espirrou do API Management. Então, ele abraçou alguns recursos que tinha no Websites e também com o API Management, e eles conseguiram criar esse outro serviço muito simples, muito legal, que é para você conseguir estender as suas aplicações e expor funcionalidades dela para seus clientes. E o serviço novo, que é o Logic Apps, que você consegue criar fluxos de trabalho consumindo API Apps e alguns conectores. Tá? É nesses 2 que a gente vai focar no evento de agora. Tá legal? Dando page down. Bom, o Web App, ele é derivado de websites. Então é para você poder hospedar a sua aplicação web, seu website, seu institucional, a sua loja, qualquer coisa que você fizer, utilizando tanto o ASP.NET quanto o PHP, ele também suporta, tá legal? Então lá que você vai fazer a hospedagem dos seus sites. Mobile App, que é para você poder hospedar os seus serviços de back-end de dispositivos móveis, independente de plataforma, porque afinal de contas esse back-end vai ser consumido através de requisições REST. Então ele consegue atender plataformas Windows, consegue atender iOS, consegue atender Android sem nenhuma dificuldade. Você pode perguntar, poxa, eu não podia hospedar minha API do meu celular no outro serviço de web app? Pode. Só que se você utilizando o serviço de mobile app, você possui algumas vantagens
mais recursos que você utiliza em dispositivos móveis, principalmente se a gente estiver falando de notificação. O serviço de notificação já vem nativo junto com o serviço de mobile app e você implementa ele de uma forma muito simples quando você vai hospedar ele nesse serviço de mobile app. Então, aqui ele já tem um serviço dedicado para dispositivos móveis. A API App é para você poder hospedar, serviço dedicado para você hospedar apenas API. Tá? Por quê? O que ele teria de diferente, né? O legal de você hospedar seu serviço aqui na parte de API, por existir um sistema dele, ele faz com que você tenha foco no desenvolvimento da sua API e você não precisa se preocupar em algumas observações adjacentes. É mais ou menos o seguinte: você desenvolve sua API e depois você precisaria se preocupar, por exemplo, em segurança. Né? No caso, como você está hospedando um API App, ele vai gerar alguns proxies para você. Então, a sua API, literalmente, ela não fica exposta. Né? Você consegue gerar uma camada de proteção. Quem estiver acessando, consumindo a sua API, tem que passar primeiro pela infraestrutura, toda a segurança do Azure, antes de chegar na sua API e retornar. Outra coisa que ele ainda está em preview, mas ele junto com o API Management, né, com o gerenciamento de API, que é um outro serviço, você consegue criar planos de consumo da sua API. Então você consegue você publica uma API que está estendendo um serviço que você criou e você consegue criar planos de forma que você vai conseguir monetizar esse seu serviço. Então você consegue criar planos lá de, por exemplo, um plano gratuito, onde a pessoa que está consumindo a sua API vai conseguir fazer um request por segundo, alguns requests por minuto, e se ele precisar de uma frequência maior que isso, ele vai ter que pagar um plano para poder consumir o seu serviço. Tá? E isso é um dos poucos, isso é só alguns exemplos dos benefícios que você tem de estar consumindo um serviço dedicado para você hospedar a API. Mesma coisa, você pode hospedar ele utilizando o Web App, né? Só que daí toda essa preocupação que não tem foco no seu serviço que você está expondo, você vai ter que passar a ter, como a parte de segurança e a parte de, se você precisar controlar o consumo de requests dele, você vai ter que passar a ter essa preocupação. Ou hospedando dentro de API App, você deixa de ter essa preocupação. Legal? Page down de novo. E o Logic App. Muito legal. Essa aqui é realmente a forma que a gente tem de conectar sistemas modernos ou legados, tá? Com outros sistemas modernos ou legados. Tá? Como é que ele funciona? Através de conectores, a gente consegue pegar informações de uma base, independente do sistema que ela estiver rodando, independente se ele está na nuvem, se é uma solução on-premise, se é uma solução local. A gente desenvolve uma API para ele, onde essa API vai disparar alguns triggers. E essas triggers disparam alguns fluxos de trabalho dentro do Logic Apps, que é onde, através de conectores, ele vai conseguir consumir outros recursos. E, no meio desse consumo, ele enriquece a sua aplicação. Então, você consegue, de uma forma, utilizando uma forma interativa, você utilizando o portal do Azure, com ferramentas de drag and drop apenas, você consegue fazer com uma aplicação que você quer que você sequer tem um código-fonte, nunca foi pensado nisso, você consegue fazer com que ela, por exemplo, faça posts no Twitter, ou então que ela envie SMS, ou que ela compartilhe suas informações com o SharePoint, que ela dispare algum e-mail. Você consegue pegar essa aplicação legado ou outra aplicação moderna e você consegue comunicar com outra utilizando interfaces gráficas. Se precisar aprofundar, ele também tem a parte de customização, você consegue abrir o código dele e conseguir deixar o fluxo um pouco mais complexo, mas principalmente o caso que a gente vai fazer aqui hoje, a demo, a gente vai utilizar só a parte de interface pelo portal Azure. Legal. E é muito legal essa ferramenta, eu estou curtindo pra caramba. Bom, vamos fazer uma demonstração então.
Vamos lá, como é que troca aqui? Legal. Vamos aqui no portal loja. Beleza, já estou vendo sua tela. Legal, beleza. Vamos lá, deixa eu primeiro contar a historinha então. Eu vou abrir aqui um site. Esse aqui é um site que eu fiz em 2008, tá? Para uns colegas a gente agendar umas partidas de tênis. Tá? Ele tá... Ai, pronto. Então aqui tem só eu e minha esposa, que eu estava fazendo só carga para a gente poder fazer alguns testes aqui. Então, cara, é um sitezinho bem velho, foi feito em 2008. Eu perdi o código-fonte dele uma vez, então eu fiz engenharia reversa dele, mas todas as variáveis ficaram chamadas assim, string 1, string 2, string 3, integer 1, int 2, int 3, data table, data header 1, data header 2. Cruel, cara. Ou seja, eu dei como perdido, tá? O fonte dele. Então, já era e tá aqui. Se eu precisar mexer nele, cara, eu vou ter que fazer outro. Tá? Não tem mais jeito isso daqui. E há muito tempo, um outro amigo meu que trabalhou nesse site junto comigo, na verdade ele teve a ideia e eu construí o site, ele tinha me pedido uma vez, cara, tem como a gente lançar os resultados em Twitter e também quando alguém agendar um jogo com você, me mandar um SMS e tal? Eu falei, cara, eu não tenho nem ideia como é que faz isso, cara. E sério mesmo, na época eu nem parei pra pensar. Eu falei, realmente, tem uma API lá do Twitter, mas puta, eu não tô afim de fazer isso e tal. E passou. Ano passado, assim, o pessoal já se separou, tudo tal, não tem mais ninguém jogando tênis, o site está vazio, tá lá parado, e com isso de eu querer algum material pra gente fazer a apresentação, eu vou utilizar esse site aqui. Tá? Então, um serviço que eu não tenho acesso à fonte dele nem nada, e eu quero enriquecer esse sistema legado. Tá legal? Então, a primeira coisa que eu tinha que fazer aqui era o seguinte, eu tinha que criar um API App. Tá? Então, vim aqui em novo, Web Mobile, tá? Tá aqui, API App. Então ele até fala aqui, né, para a gente poder criar serviços REST de API escaláveis, tudo tal, com segurança, isso e aquilo. E para cá, legal. A dificuldade é imensa. A gente dá um nome para ele, escolhe o plano, a camada, a localização que ele vai ficar, qual o tipo de pagamento. A localização aqui é o grupo de afinidade. Né? Para quem não conhece, dentro do Azure, se você vai criar alguns serviços que vão se conversar, é legal criar um grupo de afinidade que no momento da hospedagem ele vai tentar hospedar, alocar esses seus serviços um mais próximo possível do outro dentro do data center, para poder melhorar, aumentar a performance de comunicação entre eles. Tá? O plano, tudo e criar. Claro que eu já fiz isso, né? Então, mas seria só isso daqui para fazer. Aí depois de uns minutinhos, tá? Ele vai gerar uma API. Ele estava aqui, mas a gente acha ele de novo. Esse aqui é o Logic App dele. Esse aqui. Então depois de um tempinho ele vai gerar aqui o espaço para eu poder fazer a publicação da minha API. Tá legal? Uma API nada mais é do que um Web API. Tá? Eu vou vir aqui no Visual Studio para mostrar essa parte do código dele. O pessoal de IT Pro aguenta só um pouquinho, vai passar, é indolor, tá? Rapidinho. Para poder criar um API Apps via NuGet, basta implementar esse pacote NuGet aqui do Azure, específico de App Service, API App Service. Por quê? Com ele, a gente implementando ele e criando uma action
que vai responder uma chamada da API, eu preciso, dentro da API, gerar alguns triggers. O que são os triggers? É exatamente a informação que vai surgir dentro do meu Logic App que vai disparar um fluxo. Então, por convenção, eu criei aqui um método chamado último agendamento, onde ele vai trazer qual foi o último agendamento de jogo que teve o site, e no final acrescenta pull trigger, que é uma convenção, para que meu API App entenda que esse daqui vai ser um gatilho para o meu Logic App. Tá? Pessoal, se alguém ficou, quando o meu nome não foi claro, dispara uma corzinha aí diferente que o Thiago me interrompe e eu tento explicar de uma outra maneira, tá legal? Então, essa URL aqui vai responder a uma request GET, tá? E vai retornar o último agendamento. Aqui embaixo ele vai consultar por todos os jogos, onde não tenham resultados parciais, ou seja, o jogo não aconteceu. E se ele encontrar alguma partida, ele vai retornar. Se não, ele vai falar para o meu Logic App o seguinte, ó, volta daqui a pouco, em tanto tempo, e pergunta de novo, que talvez eu tenha alguma coisa para você. Aqui no caso está cada 1 minuto para ele fazer a volta, para ele informar para o meu Logic App voltar daqui a pouco. Tá? Esse parâmetro aqui, o Trigger State, é um parâmetro que a gente coloca no Logic App lá. Eu vou mostrar, tá, tudo isso aí. Que é o seguinte, o Logic App ele consegue reter informação de quando foi a última vez que ele consultou esse trigger. Então, eu consigo falar para ele, pegando essa informação, eu consigo daí checar. Ó, tá? Então, só os jogos onde a inclusão dele foi depois da última vez que alguém me consultou, para eu não gerar a mesma notificação mais do que uma vez. Tá? Então, eu fiz aqui várias, né? Um para pegar todos os jogos agendados, para pegar os jogos que já possuem resultado, e um outro só para pegar o último resultado. Tá legal? Nenhum mistério, código curtinho, realmente não tem muito dor de cabeça esse trecho aqui. Tá legal? Depois disso, dele pronto, basta vir aqui no projeto dele, ele gerou, e fazer o publish desse cara para dentro do API. Já está conectado com a minha conta, meu serviço do Azure. Vem aqui, faz o publish, ele vai compilar e jogar esse código lá para cima. Tá legal? Fácil? Se alguém tiver alguma dúvida, muda a corzinha aí que o Thiago me interrompe. Legal? Ô, Thiago, só um minutinho. Pessoal, quem tiver com dificuldade de ver a tela que o Thiago Lunar está apresentando, pode clicar ali no F5 no seu computador que vai ficar melhor, ok? Beleza. Tem alguma coisa que eu posso fazer para melhorar, Thiago? Não, é por parte deles mesmo, do lado Beleza. deles. Então tá bom então. Show de bola, cara. Manda bala. Bom, pessoal, para o pessoal que não é desenvolvimento, acabou, viu? É indolor. É o único trecho de código que eu ia mostrar. Né? E agora a gente vai mexer só no portal agora. Quando eu voltei para o portal, ele falou que tinha umas atualizações para fazer. Tomara que seja coisa boa, né, Thiago? Tomara que seja a atualização que a gente está esperando. É verdade, porque tá preview, né? Oi? Tá preview, né? Então. Vamos lá, então. Então, aqui está o serviço publicado. Aqui eu posso fazer o teste desse serviço. Ele vai falar que aqui é realmente um tempo de emissão. Uma outra coisa legal. Todos os Azure API App, quando a gente desenvolve ele, tá? Vou falar só um pouquinho de desenvolvimento, tá, pessoal? Quando a gente desenvolve ele, a gente faz a implementação num cara chamado Swagger. Eu não me lembro de cor. É isso aí. Swagger é uma representação de serviço API REST. Tá? Ele consegue documentar
a sua API e gerar uma tela. Ele consegue documentar essa API para que outras APIs consigam entender qual é o tipo de serviço que você está expondo, né? Quais são os URLs que você está expondo, qual a estrutura que essa sua API está aguardando e qual a estrutura que ela está retornando de JSON. Tá? Então, a API App ela trabalha em cima desse Swagger. Inclusive, os Logic Apps, eu vou mostrar ali, tudo isso que eu estou falando, eu vou passar nas demos, tá? Eles utilizam dessa documentação para poder funcionar os conectores, tá legal? Então, eu vou vir aqui, essa aqui é o URL que está publicado dentro do Azure, tá? Então, Microsoft API App, essa daqui é o código dela único lá dentro, o Azure Websites, Swagger. Então, ele gera essa documentação. Tá legal? Então, aqui ele está falando que eu possuo uma controller, né, chamada jogo, para poder consumir operações em cima de jogo. E aqui estão todas as consultas que eu posso fazer. Então, se eu quiser ver os jogos agendados, eu abro aqui. E ele fala para mim o que ele vai responder. Então, quando eu for consumir nessa URL, ele vai retornar essa estrutura para mim. Tá? E eu posso passar um parâmetro, que é o trigger state, no caso seria a data da última vez que eu vi. Eu não vou passar nada, ele vai entender. E tá lá, ele fez uma consulta falando que o Thiago desafiou a Aline e nessa data aqui para um jogo. Né? Não tem parcial ainda. Simples. Né? Legal. Vamos voltar para cá. Eu vou abrir aqui a definição da minha API App. E aqui ele tem falando aqui, ó, todos os métodos, né, que eu consigo consumir da minha API App. Inclusive, por conta daquele finalização, de falar que ele é um trigger de POL, ele já avisa aqui, ó. Se eu for consumir esse cara por um Logic App, eu possuo esses triggers aqui do tipo POL. Tá? Quando eu estou fazendo pull de um trigger, isso quer dizer que o meu trigger que está disparando uma ação do Logic App. Quando ele é um trigger do tipo push, é o contrário. Quer dizer que o meu Logic App está disparando um trigger dentro da minha API App. Daí eu executo alguma coisa dentro dela. Entradas e saídas. Tá? Também vou mostrar tudo quando a gente for mexer lá com o Logic App. Tá? Então tá aqui minha API App rodando. Pessoal, esse daqui é um serviço de preview, tá? Ele ainda não está realmente lançado. Ontem ele começou a dar uns probleminhas, eu abri chamado e está aqui. Ele ainda está dando alguns probleminhas para carregar. Vamos ver se eu consigo fazer ele carregar na mão aqui. Ah, legal, carregou. Então está aqui, ó. Várias solicitações foram feitas nessa API. Informações. Deixa eu ver se ele consegue atualizar todo mundo. Ah, legal. O quanto de armazenamento ele está consumindo. Todos aqueles recursos que o Azure consegue dar para a gente dos serviços que a gente hospeda nele. Legal, pessoal. Então esse daqui é um exemplo de como construir, publicar, tá? E consumir um serviço de API dentro do Azure. Tá legal? Depois dele pronto, tá? Então agora o que eu consegui fazer? Sem usar o código-fonte daquele sistema, o legado, sem usar o código-fonte desse cara, a única coisa que eu usei dele, isso daí foi um lance que eu não tinha observado para vocês, a única informação que eu precisei desse cara aqui foi da Connect String. Então eu peguei a Connect String, conectei no banco, conheço as tabelas, e daí eu criei minha API para poder expor essa informação. Tá? E conseguir estender a aplicação. Mas o fonte do RankTennis mesmo, desse sistema legado mesmo, eu não mexi em nada. Certo? Então vamos lá. Então agora a gente vai criar, a gente vai enriquecer esse sistema utilizando agora Logic App. Então vamos para o outro serviço. Então a mesma coisa, criar o App Mobile e aqui tem Logic App. Tá? Para a gente criar automatizações de acessos e
e utilizar dados através de nuvens sem escrever código. Tá? Dá para escrever código, tá? Se tiver algum desenvolvedor aí, dá para escrever código sim, mas a ideia é isso, é que sem precisar, tá? Então, para criar, daí eu faria aqui, né? Ranktennis, Logic App, vai me dar um verdinho. E a mesma coisa, qual o plano que vai ser feita a cobrança, qual a camada que ele vai ser precificado, se eu vou consumir ele em alguns planos, né, de recurso. O meu grupo de afinidades, qual a assinatura que ele vai fazer a cobrança, onde que eu vou criar esse serviço, e aqui já é para começar a montar o Logic App. O Logic App ele demora até um pouco mais para gerar, mas eu já agilizei isso também, seria só dar o criar aqui e aguardar alguns minutos, tá? Acho que leva uns 10 minutos para ele gerar. Mas ele já está aqui, tá? Então está aqui o foguetinho, que é o ícone do Logic Apps, do Ranktennis, e eu acesso ele aqui. Legal. Então, bom, aqui tem a URL que ele utiliza, algumas informações, a gente não vai precisar desse cara aqui. Recolhe. Aqui vão vir as tentativas dele, alguns relatórios. Então vamos montar ele aqui, ele está vazio. Basta clicar aqui para poder abrir a parte de gatilhos e ações. E vejam como é legal, cara, essa ferramenta. Vou minimizar esse aqui um pouquinho. Aqui na direita eu já tenho alguns recursos que eu estava utilizando para fazer alguns testes, né, para poder montar a demo para vocês. Quem estiver me seguindo no Facebook viu, ontem eu encontrando alguns problemas, até estava publicando. Aqui, cara, já está a API que eu criei do Ranktennis. Como a API ela atende todos os requisitos para ser consumido por um Logic App, eu consigo consumir ele aqui. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, só vou dar um clique aqui em cima, e ele vai jogar aqui para mim o meu conector, né? Meu API App. Ele deve estar lendo agora aquele Swagger, está levantando a documentação, está vendo o que é trigger que o Logic App pode usar, e expôs aqui para mim. Olha que legal. Então aqui ele já me falou, eu tenho alguns triggers que eu posso utilizar para disparar algum fluxo meu dentro do Logic App. Então eu posso pegar aqui o último agendamento, todos os jogos agendados, todos os jogos que já aconteceram, ou só o último resultado. Eu vou pegar aqui todos os agendados. Tá? Eu escolho qual é a frequência que ele vai procurar disparar esse trigger. Tá? Então, de segundos a anos. Tá? E o intervalo. Como eu estou num plano gratuito, eu não consigo reduzir o tempo de 1 hora. Né? Ele vai ficar reclamando aqui. Então, cadê? Aqui, ó, ele falando. Esse plano não permite esse valor. E eu já tentei várias vezes, então não adianta. O mínimo é 1 hora. Dou um OK aqui. E olha que legal. Usando aquela documentação do Swagger, ele consegue trazer para mim o que vai me retornar essa chamada. Muito legal, né? Agora, a gente vai estender e vamos fazer esse cara fazer um tweet. Tá? Então, eu venho aqui, dou um clique aqui no meu conector de Twitter. Ele vai fazer a leitura dele. Bom, vamos lá. O Twitter, ele atualizou no ano passado, se eu não me engano, ele passou a utilizar o Auth para fazer a autenticação dele. Tá? Então ele não tem mais a API aberta, você tem que ter uma chave. E a gente vai ter que fazer essa configuração. Bom, vamos lá, eu vou fazer todos os passos para a gente fazer a autenticação do Twitter aqui. Tá? A gente clica no botão de autorizar. Ele vai abrir uma janela, eu já estou autenticado como Ranktennis e eu clico no autorizar o aplicativo. Acabou. Eu achei muito legal isso, cara. Então ele está lá, está criando as autenticações, pegou o token e agora me deu uma lista de recursos que eu posso consumir no meu conector do Twitter. Do trigger do tipo push. Ou seja, o que eu vou empurrar para o Twitter para disparar uma ação dentro dele. Então eu posso pegar a timeline de alguém, eu posso fazer buscas para o Twitter, eu posso fazer um tweet, posso fazer um retweet. Então eu posso colocar 2 conectores de Twitter, um do lado do outro. Um exemplo, eu posso colocar um conector Twitter como um gatilho no início
e falar para ele, cara, busca todas as hashtags quintas de TI. E eu crio um outro Twitter do lado e falo, cara, dá retweet em todos eles na minha conta. Ó, que legal, hein, Thiago? Curtiu? Estendeu o Twitter para você, sem você precisar usar o código-fonte do Twitter? Cara, sensacional. Muito massa. Vamos lá. E eu quero fazer um Fácil, né, tweet. cara? Oi? Muito fácil, né? Muito, muito fácil, cara. E eu vou Caraca. fazer um tweet. Eu vou avisar para todo mundo que vai rolar um jogo. Então eu vou vir aqui fazer um tweet. Tá? Ali vai carregar um big de um formulário. Está pedindo o texto. Tá? E aí aqui eu só coloco o texto que eu vou fazer um tweet. Só que aqui tem um detalhezinho legal. Minha chamada de jogos agendados, ele retorna um array. Então, podem ter vários jogos agendados desde a última vez que eu olhei. Putz, para fazer isso, cara, eu tenho que fazer a incrível dificuldade de clicar aqui em configurações e avisar para ele, ó, repete essa mesma ação por toda a lista que está vindo. Abre aqui, daí ele pergunta, rola para mim cada item que estiver vindo no body, tá? Que veio do output do meu trigger. E aqui eu quero que você fale para mim, novo jogo. Entre. Do desafiante. Deixa eu aumentar aqui um pouco, né? Do desafiante versus o desafiado. Acho que eu aumentei muito, sumiu o botão aí. O desafiado. Então, novo jogo entre um e outro. E dou OK. Pessoal, simplesmente acabou. Disso daqui, o que vai acontecer? Cada hora que ele passar aqui no meu agendados, ele vai pegar todas as partidas que estão agendados e vai fazer um tweet deles. Cruza o dedo aí, Thiago. Agora eu só vou salvar e vou ter um erro. Pessoal, o serviço de Logic App, ele ainda faz parte do programa de preview do Azure. E desde ontem, às 20 horas, eu comecei a ter problemas salvando o fluxo. E lá pelas 20h30 começou a retornar esse erro tratado. Até as 20 horas ele funcionou, tá? Ele estava salvando. Quando deu 20 horas eu começava a clicar no botão salvar, não acontecia nada. Ele travava, eu tinha que dar Ctrl F5, trocar de navegador, tudo. E umas 9 da noite ele começou a dar esse erro tratado. Eu abri um chamado, mas como é um serviço preview, ninguém tem suporte, né? Então eu lancei lá no fórum, né, deles lá, como um bug, e tem que esperar resolver. Então eu não vou conseguir mostrar ele funcionando mesmo. Tá? Ontem eu consegui, e é legal que eu tenho resquícios de prova que ele funcionou. Mas só concluindo essa parte aqui, seria só fazer isso, tá? Então, eu estou consumindo informações daquele serviço legado e estou conseguindo estender ele para um Twitter. Existem outros serviços aqui, ó. Se eu quiser clicar, eu vou clicar aqui para poder consumir outras APIs, tá? Tem zilhões de APIs, tá? Eu posso conectar no meu Office 365, posso conectar no SharePoint, Salesforce, Media Service, tá? Do Twitter, Dropbox, muito legal. Vamos supor que você quer pegar todos os tweets que tem com a hashtag quintas de TI ou qualquer hashtag que você queira acompanhar. Com esse conector você consegue falar assim, ó, Twitter, busca para mim tudo que tiver e grava em um arquivo dentro do meu Dropbox. Ele vai lá, junta tudo, pega e grava lá para você, cara. Tem conectores sociais para Facebook, para Yammer. E esse daqui, ó, se tivesse funcionado até hoje, eu ia contratar um serviço do Twilio. O Twilio, ele consegue fazer postagens utilizando telefonia celular. Isso quer dizer que eu ia conseguir enviar SMS. E se eu tiver um arquivo MP3, eu consigo fazer uma chamada para o telefone de alguém e tocar esse MP3. Então, eu ia até concluir, o meu plano era o seguinte, que vocês se cadastrassem naquele site e começassem a agendar um jogo com o outro e inventar resultados para vocês ficarem recebendo esse SMS, que é muito legal.
Mas como parou de funcionar, eu não prossegui, né? Porque o pacote mínimo é $20, tá? E eu ia fazer isso por vocês. E por mim também, porque eu ia achar legal pra caramba. Posso conectar no SAP. Oracle. Posso conectar com outros serviços do Azure App Service, né? Mobile App, Web App. Uma infinidade de coisas já tem pronto só para você consumir. E detalhe, se tiver alguma coisa aqui que você não consegue, cara, fala com o desenvolvedor, o cara risca um código desse aqui para você e pronto, cara, ele estende para o que você quiser. Tá? Só mostrando aqui, igual eu comentei, né, eu tenho aqui um resquício de testes. Então, esses caras aqui foram dos testes que eu estava fazendo ontem. Concatenando string, eu postei o nome do desafiante, aí começou a dar uns erros, eu tentei um teste e depois parou. Tá? Mas esses 3 aqui foi feito usando o Logic App. Legal? Como é que eu volto aqui? Aqui. Legal, pessoal. Isso daí é o que eu estava na proposta de rodar, de tocar, mostrar, pelo menos assim, colocar um gostinho na boca de vocês, o que são esses serviços, né? Como é que a gente... tipo, um mundo real, né? Eu peguei mesmo uma aplicação, legado, sem fonte, nada. Com poucas linhas de código eu criei uma API App e, cara, sem linha de código nenhuma, só na base do drag and drop eu quase consegui estender ela para um Twitter e se tivesse conseguido, conseguiria ir para um SMS e conseguiria até além, né? Conectar com vários outros serviços, Office 365, SAP, Salesforce, SharePoint, para onde eu quisesse ir, tá? Essa que era a minha proposta, tá? De passar para vocês. E se tiver alguma pergunta, pessoal, joga aí no perguntas e respostas aí de vocês que a gente vai estar, que eu vou estar aí respondendo sem nenhum problema. Tiagão, é isso daí, cara, que eu passei. Você quer que eu revise alguma coisa, alguma observação? É contigo. Cara, para mim foi sensacional. Eu aprendi uma coisa bem bacana que realmente eu não sabia. Na verdade, do Azure eu sei bem pouco, mais a infra do Azure, né? Agora, cara, que massa. Eu acho que o pessoal todo gostou também. Pessoal, se vocês quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade, ok? Eu tô lendo uma do Vinícius aqui, tá? O Vinícius pegou, Vai né? falando aí. Beleza. Fiquem à vontade, tá? De antemão já queria agradecer a todos vocês aí pela presença. Tem vários nomes conhecidos e tem vários que eu estou conhecendo agora. E eu gostaria de agradecer ao Thiago Lunardi também, né? Rapaz, sensacional, Thiagão. Primeiro webcast no Notícias da TI e já começou aí com chave de ouro. Legal. O Vinícius aqui perguntou, ele deu um exemplo de alguma coisa assim de fazer um sistema de monitoramento climático, né? E se for perceber alguma tempestade, consumir esse tipo de serviço para disparar mensagem para todo mundo. Cara, tem um amigo meu que está fazendo exatamente isso. Ele é MTAC também, o Jonas Teffen, acho que o Thiago deve conhecer, né? Cara, ele montou, cara, exatamente isso. Ele montou utilizando IoT, tá? Ele utilizando hardware open source. Ele construiu uma estação de meteorologia que fica vendo velocidade do vento, umidade do solo, volume de chuva. E com esses cálculos tem um hardware Arduino que está lá fazendo alguns cálculos. Se ele percebe que vai ter deslizamento de terra ali onde ele está, ele dispara SMS para uma galera que está ali para o pessoal evacuar o lugar. Cara, fantástico o trabalho dele, cara, que ele está fazendo. E eu vou, inclusive, conversar com ele daqui a uns 15 dias. E a gente vai ver se evolui para jogar boa parte do processamento que ele está tendo no IoT dele, né, no hardware dele, para a gente jogar isso para a nuvem, para a gente conseguir gerar algumas previsões também usando machine learning e tudo, que é até um outro tempo que, se você
depois eu vou mostrar com você, Thiago, eu mostrar alguma coisa de machine learning também. Cara, que é fantástico essa ferramenta também. E está sendo bem apresentado no Ignite, né? Sim, cara. Eles estão explorando bem, cara, e ficou muito legal, cara. Tem uma do Guido. Poderia fazer um app para consumir conteúdo de listas de um SharePoint e fazer upload para o Media Service e encodar depois com o Twilio, por exemplo, notificar via SMS, agregar outros conectores para enviar em massa para vários canais. Cara, eu vou ser ousado, né, nisso daí, Guido. Piece of cake, cara. Eu já fiz um serviço para fazer a parte mais difícil, que seria o do Media Service. Tá? No caso, só essa parte de fazer o upload, né, que seria legal conversar, porque assim, dependendo da solução que você está criando, você subir um vídeo para o SharePoint para depois mover para o Media Service, talvez seja mais interessante você pegar esse vídeo e jogar direto dentro de um storage no Azure. Tá? Isso utilizando o CORS, por exemplo. Então não precisa nem passar pela sua infraestrutura. Do browser do cara, o cara já dá upload para dentro do CORS, para dentro do storage do Azure, com toda a segurança. Tá legal? Aí depois, vamos supor, ele caindo de lá, aí a gente consegue disparar triggers para alimentar a sua lista no SharePoint, para fazer e quando ele terminar o job de fazer encoding, ele disparar um SMS e te avisar dizendo que está tudo pronto, e dependendo, até no SMS já dispara um link para você confirmar público ou não. Entendeu? A única coisa que eu mudaria, né, nesse fluxo que você postou para mim é isso. Ao invés de você fazer o upload para o SharePoint e depois mover para o Media Service, dá um jeito de jogar ele direto para lá, cara. Que eu já trabalhei com plataforma de vídeos. Cara, vídeo de 1 GB, 2 GB, ficar movimentando. Quanto mais um ambiente SharePoint, não que ele não aguente, ele aguenta muito bem, mas pelo fato dele trabalhar com principalmente versionamento, você jogar um binário lá dentro, talvez talvez ele fique uma gordurinha, né? Bacana. Pessoal, mais algumas perguntas? O Jackson Camargo está dizendo muito show. Valeu, Jackson. Pô, valeu pra caramba, meu chefe, pô. Ah, é? Bacana, cara. Bom, pessoal, a gente vai finalizar a gravação, ok? Vocês podem continuar na sala, tá? E, novamente, gostaria de agradecer a todos vocês aí. Para quem não sabe, esse é o primeiro webcast do Quintas ATI desde 2013 que é apresentado em Dev. O Thiago abriu aí com chave de ouro. Parabéns, Thiago. Sensacional. Obrigado, pessoal, pela presença de todos. Obrigado de novo pela oportunidade, Thiagão. Foi muito legal mesmo. Que isso, cara. Seja sempre bem-vindo.